Bom dia, amados e preciosos irmãos. Mais uma vez vos cumprimentamos com a paz de nosso Senhor e que seja um tempo de crescimento no conhecimento da palavra de Deus. A palavra, ela corrige aquilo que está errado e deve fazer isto. Para onde iremos nós, se nós negligenciarmos o que Deus nos tem dado? O que faremos? Deus deu uma libertação para Israel e eles saíram em direção à terra de Canaã para tomarem posse de uma promessa feita há mais de 500 anos atrás, quando eles saíram, feita a Abraão. Deus fez a promessa, estava ali agora cumprindo a promessa. E o povo saiu do Egito. Mas chegou um momento que eles não sabiam para onde ir. Isso quer dizer, não na sua totalidade, mas na sua maioria, não sabiam para onde ir. Para onde? Voltariam para o Egito? Era o desejo deles? Bem, não tinha como voltar ao Egito. Depois de verem tudo que viram, conhecer tudo que conheceram, pensar em voltar para o cativeiro outra vez, serem chicoteados, amassarem barros outra vez para Faraó, deserdarem das promessas de Deus. Vejam bem como a posição onde estamos nós hoje. Se nós negligenciarmos a palavra, o que nos resta? Um novo sistema? Criar um novo? Ou seguir um novo, ou que já existem pela internet, refutando os ensinos bíblicos? Refutando os ensinos bíblicos, já saímos de um para seguir um outro homem, já seguimos por muito tempo. Há muito tempo que tínhamos deixado a Bíblia, há muito tempo que tínhamos deixado de obedecer a Bíblia para obedecer o que dizia um homem. O que diz o fulano nesse caso? Nós já saímos disso há muito tempo, graças a Deus. Quantas vezes eu ouvi esta pergunta mediante uma pergunta feita? O que diz? O que diz? Porque nunca se perguntava o que diz Jesus, o que diz a Bíblia, mas o que diz o fulano? Nós tínhamos deixado de servir a Jesus para seguir um homem titulado de profeta, que na verdade não era um profeta, não é. Eu costumo dizer, se vocês insistem em dizer que é um profeta que profetizou em nome do Senhor e não cumpriu nada. Mas nós vamos voltar para onde? Nós vamos seguir adiante? Nós vamos ficar esbarrando em coisinhas tradicionais que aprendemos por muitos anos? Eu faço uma pergunta, quando é que nós vamos chegar à situação que Paulo chegou? Tudo aquilo que aprendi, eu considero como nada. Tem algumas versões que diz como esterco. Adubou o pé. Mas as coisas que eu vos ensino agora, eu recebi do Senhor. Eu não recebi de Gamaliel, eu não recebi do farisaísmo, eu não recebi de idolatria nenhuma.
Por anos, nós ensinamos aquilo que recebíamos da idolatria, segundo o conselho dos homens. Mas, graças a Deus, então eu torno a fazer a pergunta tão solene que foi feita por Jesus e foi respondida. Essa é uma resposta, na verdade, não é a pergunta. Jesus falou com seus discípulos. Está em São João 6, Evangelho de João, capítulo 6. Você lê aí a partir do verso 60 até o verso 70, você encontra muitos discípulos abandonam a Jesus. Saíram daquilo que fatalmente era contra a palavra encarnada. Saíram das sinagogas, saíram do sistema de então, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos e outras seitas que existiam ali. Eles saíram. Mas quando chegou o momento definitivo, quando todos viraram as costas, ficaram ali 12 homens. Jesus então lhes pergunta: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Voltaremos? Vamos fazer um novo capitão para voltarmos ao Egito? Não quereis vós também retirar-vos? Mas tinha alguém que disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Quantos vão se posicionar definitivamente, sem medo? Os medrosos vão voltar, gente. Nós não queremos afrontar ninguém, nós queremos encorajar. Vocês conhecem a Bíblia. Se não conhecem, vamos começar a conhecer. Olha no livro de Juízes, quando Deus chegou para Gideão, para aqueles medrosos voltarem. A Bíblia não poupou isto. Os medrosos vão ficar fora mesmo. O que você é, na verdade? Você é como aqueles discípulos? Para quem? Para onde? O que faremos? Pois só de ti não tem nada fora da Bíblia, meus irmãos, que seja edificante, que produz vida, não. Não adianta ficar aí cocheando entre dois pensamentos. A Bíblia é tudo ou a mensagem é tudo? A Bíblia é suficiente ou é a mensagem que é suficiente? Porque se depender da mensagem para serem salvos, então acabou, não tem ninguém salvo, né? Porque ela não vai salvar ninguém. Dependemos de Jesus, da sua palavra. Prova para mim que a Bíblia não é suficiente para salvar. Eu provo que a mensagem não é suficiente. Para vocês trocarem? E depois de alcançarem a luz, retrocederem com medo? Para onde? Bem, nós vemos as Escrituras como que era um pouquinho do cativeiro. Talvez a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto para não sermos precipitados. Mas vejamos um pouquinho o que os líderes, não sei dizer, eu não poderia dizer que isso eram fascistas, nazistas, ou o que era, não quero me referir, mas como era preparadas as Escrituras para colocar medo nas pessoas. Então eu vou trazer alguns assuntos. É claro que não todos desta vez, mas nós somos ensinados para colocar medo nas pessoas, para nós ficarmos debaixo do pé de chefes prepotentes,
pecaminosos. Vocês estão pensando que essa questão de adúlteros, prostitutos e sei lá quantas mais coisas acabou com a ida? Não, está recheada aí essa mensagem de líderes desse jeito, falsos, enganadores, mentirosos, portanto, segundo a Bíblia, que sabem de tudo o que eu vos digo, simplesmente são medrosos. Todos eles sabem que tudo que nós falamos aqui é verdade, simplesmente não têm coragem de dar a cara a tapa, têm medo. São semelhantes àqueles que foram dispensados do exército do Senhor para seguir a Gideão. Então nós fomos ensinados que Joabe, aquele grande general de Davi, morreu ao pé do altar, porque ele chegou para Davi e disse isto aqui, olha, quando Absalão morreu, ficou pendurado, e Davi então começou a lamentar a morte de Absalão, e o povo estava se dispersando. Disseram a Joabe, segundo Samuel 19, disseram a Joabe, o rei aí anda chorando e lastimando-se por Absalão. E a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer o rei está muito triste por causa do seu filho. E nesse dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como faz quando envergonhado foge da peleja. Estava o rei com o rosto coberto e clamava em alta voz, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Aí então ele tomava isso aqui, eles tomam para dizer que o pastor não pode ser contestado, que o pastor não pode ser chamado a atenção, o pastor é algo sublime, engano, fraudulento. Então tapeavam todo mundo com medo de tocar na arca. Eu ouvi o pastor, alguém dizendo, um pastor dizendo, quando alguém falou para ele, olha, eu não vou citar nomes aqui, por questão éticas, mas se não com medo, falou para ele, falar com ele, disse, eu vou tocar no fio de alta tensão. Vejam só como era considerado. Então entrou Joabe na casa do rei e disse, hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas e a vida de tuas mulheres e a vida de tuas concubinas. Tu amas aos que te aborrecem e aborreces aos que te amam. Hoje dás a entender que nada valem para ti capitães e servos. Entendo que se Absalão vivesse hoje, todos nós fôssemos mortos, estarias contente. E agora ele dá o conselho, levanta-te agora, sai e fala ao coração de teus servos, pelo Senhor te juro, que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isso do que todo o mal que te tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Que conselho sábio, hein? Então, Joabe morreu porque deu esse conselho para o rei. Nós fomos ensinados assim, vocês sabem. Aí então o rei se levantou e se assentou à porta e o fizeram saber a todo o povo, o rei está sentado à porta, e todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido para cada um para a sua tenda. E todo o povo em todas as tribos de Israel andava altercando entre si, dizendo, o rei nos livrou das mãos dos nossos inimigos, mas ele que nos livrou das mãos dos filisteus, mas agora fugiu da terra por causa de Absalão. Então vejam bem que aí então eles ensinavam que isso aqui deixava todo mundo fora de chamar a atenção. Então ele podia fazer o que ele quisesse. Ensino errado das Escrituras. Mas vejam bem por que Joabe foi morto. 1 Reis, capítulo 1. A primeira ação de Joabe que levou ele a ser morto. Quando Davi então ungiu a Salomão como rei, Adonias pretendia ser o rei, era irmão de Absalão.
Olha, filho cujo pai jamais o havia contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Além disso, ele era muito formoso de parecer e sua mãe o havia gerado depois de Absalão. Ele era irmão de Absalão, Agite. Teve Adonias entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que lhe deram o seu povo. Então eles se uniram para fazer Adonias rei. Traição. E por que ele foi morto? Olha as instruções de Davi a Salomão no capítulo 2 do primeiro livro dos Reis, quando ele estava ordenando: ora, tu sabes o que me fez Joabe, traiu a minha confiança. Quando eu te ungi como rei, ele se uniu a Adonias para fazê-lo rei. Tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel. Por que ele deveria ser morto? Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos e os sapatos que trazia nos pés. Faze com ele segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Eis aí o motivo por que ele morreu. Não porque ele deu aquele conselho e aquelas palavras ao rei, mas aquilo é para intimidar o povo, para o pastor ficar acima lá e ninguém poder tocar o dedo em nada que ele fizesse de errado. Bem, meus irmãos, depois a gente continua. Para onde iremos nós? Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.